Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 17 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, pois sou um pecador. Lucas 5:8. Sugestão para a prece. Prece rogando a Deus o estímulo à prática da reparação. Reflexão. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 707. Bondoso Jesus, nós nos colocamos nesse instante sob o teu amparo, o amparo dos benfeitores amigos, de irmãos que cuidam de nós, de irmãos que amparam a cada um de nós nas nossas propostas, nos nossos propósitos, nas nossas decisões. Bondoso Jesus, rogamos a Ti o estímulo à prática da reparação. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. A partir das 8 horas da noite, nós nos encontraremos em nossa casa espírita, nos preparando para esse grande momento que é o tratamento. Então, você é o nosso convidado. Todos aqueles que vieram na segunda-feira para a triagem, aqueles que já estão fazendo a sua triagem, né? Aliás, já fizeram o retorno da sua triagem. É importante nós nos encontrarmos nessa tarefa do tratamento. Você quer mais esclarecimentos? Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. E a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Tudo em Deus. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal, a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode ser, o homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidade que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão
que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida pelo espírito de serviço. A ministérios mais santos agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 101. Meus amigos, esse ensinamento de hoje mostra para a gente que quanto mais formos evoluídos, mais vamos perceber a nossa pequenez. Quanto menos evoluídos, mais orgulhosos, mais arrogantes, e vamos perceber que muitas vezes somos nós mesmos que somos capazes de fazer, que Deus não manda nada. E a gente vê aqui na fala de Jesus, lá no Evangelho de João, o que acontece? Jesus está nesse capítulo 5 falando sobre a obra do Filho, a obra de Jesus aqui na Terra. Então, ele está falando do que ele pode e do que ele não tem condição de fazer. E aqui ele mesmo diz, nesse capítulo 5, versículo 30, ele diz assim: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Então, meus amigos, Jesus, que é o Cristo, que faz parte do grupo dos espíritos crísticos, dos espíritos puros, que conhecem os segredos de Deus, ele diz que não pode fazer nada por ele mesmo. Então, isso mostra a humildade desse ser. E mostra também o caminho que todos nós precisamos seguir, que é o caminho de Jesus. Hoje, às vezes, a gente tem um carguinho na administração pública, por exemplo, ou em determinada empresa, e a gente já acha que está mandando, né? Podemos fazer e desfazer. Tudo que se faz está sob o meu comando. Grande ilusão, né? E aí a gente esquece que tudo vem de Deus, inclusive o carguinho, né? Tudo vem de Deus. E que o que nós temos que trabalhar? Nós temos que exercitar contra a nossa vaidade pessoal. Então, a nossa vaidade, ela vai provocando desequilíbrios, porque a gente sempre quer, por causa da vaidade, dizer que o serviço do outro é menos importante, ou que o serviço que o outro fazia estava desorganizado. Então, a gente vai sempre querendo demonstrar que o que a gente faz é melhor do que o que o outro fazia. E isso a gente está indo está desrespeitando o Evangelho de Jesus. Cada um de nós fez o que podia fazer. E uma coisa muito interessante que eu admiro nas pessoas mais entendidas, mais estudadas, ou vamos falar se as pessoas mais evoluídas, é que elas têm um respeito muito grande pelos outros.
Mesmo que a pessoa fez errado, ela jamais vai dizer que a pessoa fez errado. Então, eu sempre fico, quando eu participo de algumas reuniões do movimento espírita, e que eu vejo alguns espíritas falando de uma docilidade tão grande, e em nenhum momento a pessoa fala assim: olha, o que você está fazendo está errado. Ela sempre diz: ó, precisamos ajustar esses detalhes aqui, organizar aqui. Existem esses passos que são primeiros a fazer. E sempre levando, é claro que a pessoa vai perceber que ela estava equivocada ou estava errada, mas a pessoa que está dirigindo a palavra, em nenhum momento ela vai dizer que a pessoa estava errada. Em nenhum momento. E as pessoas que estão do nosso naipe, da nossa natureza, geralmente a gente já vai dizer logo, na cara ali, já chateia a pessoa, já magoa, dizendo que ela faz tudo errado, que é tudo desorganizado, e esquece a história, esquece a trajetória disso. E aqui Jesus mostra para nós que tudo que nós fazemos está em Deus. Tudo. Como eu disse antes, até o carguinho que a gente tem é condição dada por Deus. Agora, se nós não soubermos viver dentro desse carguinho, se a gente não conseguir trabalhar de acordo com o Evangelho de Jesus, aí nós vamos ter consequências muito danosas, né? Então, Jesus, ele coloca tudo como se fosse Deus, e é realmente Deus. Jesus, ele só é o co-criador da terra. Jesus ajudou os engenheiros siderais que estavam sob o comando de Jesus, tirando da nebulosa solar e foi manipulando a Terra, construindo a Terra, virando aí uma bola incandescente que depois de bilhões de anos e é um planeta maravilhoso, um planeta lindo. Nada foi esquecido, nada. A planta, pode olhar cada plantinha, eu daqui olhando ali fora, né? Cada plantinha que tem um verde diferente. Tudo é verde, mas cada uma com uma tonalidade diferente. Os pássaros, os animais, as colorações desses animais, as flores. Então, tudo foi feito com muito amor, porque aqui viriam aqueles que erraram. E aqueles que erraram precisavam ter um ambiente acolhedor, gostoso de viver. O rio, o ar que a gente respira. Durante o dia, aquele sol escaldante, de repente passa uma nuvem na frente do sol, vem uma brisa suave. Então, meus amigos, aqui é um paraíso. É uma lembrança do paraíso. Agora, cada um de nós vai ver dentro daquilo que a gente está vivendo. Alguns podem ver um purgatório, alguns podem ver um inferno, outros um paraíso. Porque foi feito com muito carinho por Deus. Foi feito com muito esmero. Então, a gente maltratar esse ambiente, como a gente falava essa semana ainda, sobre a nossa casa, né? Colocar produtos químicos para destruir a natureza. Veja a irresponsabilidade humana no cuidado com aquilo que foi dado para nós com tanto amor pela divindade. E aí, às vezes, somos capazes de ir lá e comungar, ir lá e tomar o passe, aplicar o passe, mas somos irmãos horripilantes. Então, Jesus nos convida a essa humildade, a compreender que tudo está de acordo com a vontade de Deus e que nós podemos auxiliar no melhoramento, porque nós temos o livre-arbítrio.
Nós não estamos aqui num robozinho programado para fazer A ou B. Nós temos uma programação reencarnatória, um esqueleto grande da nossa reencarnação. Mas quem vai dar substância a esse esqueleto é a nossa prática, se ela é boa ou má. Aqueles que optam para o bem, então eles vão ter menos dor, menos sofrimento. Mas aqueles que optam pela destruição, pela desconstrução, pelo desamor, também vão ter a sua colhida, né? Mas aí eles vão colher dor e sofrimento. Então, meus amigos, que nós consigamos, de fato, viver essa harmonia da paz, da alegria, do amor de Jesus. Seja no nosso ambiente doméstico, é ali também que devemos ser o ponto inicial da nossa prática de amor, porque aqueles que estão naquela casa nos conhecem profundamente, conhecem os nossos erros muitas vezes do que nós. E são eles que vão ajudar a gente a se colocar no prumo, a se colocar nos trilhos, né? Então, meus amigos, busquemos Jesus como modelo, como guia, como aquele que vai nos auxiliar no nosso melhoramento, na nossa reparação. Então, vamos ficando por aqui, vamos fazer prece de gratidão a Deus. Todos os dias, as possibilidades que nós temos, vamos fazer prece de gratidão a Deus. E nesse momento eu quero colocar todas aquelas pessoas que estão doentes, pessoas que estão acamadas, que estão nas suas residências sofrendo, com pouca mobilidade, pessoas que estão com mal de Alzheimer, mal de Parkinson, pessoas que estão com diversos outros problemas, com câncer. Então vamos nesse momento pedir a Jesus por todos esses irmãos. Criemos um quadro mental de Jesus. Aquele que Jesus visita a sogra de Pedro, está acamada, com febre. E Jesus impondo suas mãos, e vamos perceber que das mãos de Jesus saem raios luminosos que vão adentrando ao corpo físico e ao corpo espiritual de nossa irmã. E vamos perceber que esses mesmos raios também cobrem o nosso corpo. E vamos mentalizando os nossos parentes, nossos amigos, conhecidos, aqueles que não conhecemos, que nunca vimos, mas que se encontram internados nos hospitais, aqueles que estão acamados, aqueles que estão com a sua mobilidade diminuída. Que nesse momento, esses mesmos raios luminosos de Jesus adentre ao corpo desses irmãos, reorganizando as células, reorganizando todo o sistema nervoso, reorganizando as veias, as artérias, todo o sistema circulatório, o sistema respiratório, adentrando as células mais enfraquecidas, fortalecendo-as, dando vida, curando. Amado Mestre Jesus, nós somos muito gratos por sempre estar conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.